Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Continuando então essa série de vídeos sobre a lógica formal, agora sim a gente começa a falar sobre a argumentação de uma maneira mais ampla, né? A gente vai tratar a respeito do silogismo, que é um dos tipos de argumentos que existem. Eu vou dividir essa parte aqui em duas, porém tem um vídeo anterior a esse aí na playlist, onde você precisa aprender um macete que está lá para poder aplicar ele na análise do silogismo que a gente vai fazer aqui agora. Então o silogismo é um tipo de argumento, na verdade é um argumento aparentemente bem simples, mas que para ser considerado coerente do ponto de vista lógico, ele tem que sobreviver a 8 regras que devem ser aplicadas a ele. Então se ele passa por essas 8 regras, significa que o que está dito ali é coerente. Então, como eu disse, o silogismo ele parte de duas premissas, para dessas duas premissas você extrair uma conclusão. Aqui tem um exemplo clássico do silogismo, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Então veja bem, a frase todo homem é mortal, ela é a primeira premissa. A frase Sócrates é homem é a segunda premissa. E elas formam o que a gente chama de antecedente, aquilo que veio antes. E a frase Sócrates é mortal, ela é a conclusão, é o consequente, né? Aquilo que se extrai das duas informações anteriores. O tipo de argumento chamado silogismo, ele é um argumento do tipo dedutivo. Isso quer dizer que ele vai sempre partir de algo maior para uma coisa menor, tá? Ele não pode ser invertido, ele não pode começar de uma informação menor para chegar numa maior. Por isso que ele é um tipo de argumento muito bom, porque ele vai partir de algo já conhecido, estabelecido universalmente na maior parte dos casos, para daí sim concluir uma informação de dentro disso. Fazendo uma analogia meio tosca, é como se você pegasse, sei lá, duas frutas, colocasse ela no liquidificador e tirasse um suco de dentro delas. Esse suco, essa última frase, você não está inventando ela. Ela simplesmente foi retirada logicamente de dentro das duas frutas anteriores. Não sei se ajudou essa metáfora. Mas enfim, existem 8 regras estabelecidas por Aristóteles para você saber se o silogismo é correto ou não. Primeira delas, todo silogismo contém apenas 3 termos. O que são os termos? Eu já havia explicado isso no vídeo anterior. Os termos são o sujeito e o predicado. Então você não vai considerar o verbo como sendo um dos termos e nem ali a quantidade de todo ou alguns, etc, né? Então nesse silogismo aqui, quais são os termos? Vamos ver a primeira frase. Ó. Todo homem é mortal. Na segunda, Sócrates e homem. E na última, Sócrates imortal. A regra diz que o silogismo só pode ter 3 termos, mas quer dizer que são 3 termos diferentes entre si. Então, quais são eles? Homem, mortal e Sócrates. Beleza, passou na primeira regra. Ele não poderia ter 4 termos e nem 2. Ele tem que ter 3 termos. Por mais que um deles, ou na verdade 2 pelo menos, inevitavelmente vão se repetir, ele tem que ter 3 termos diferentes, nem mais nem menos. A segunda regra é a mais complicada de todas, na minha opinião. E é para entender essa regra que eu fiz um vídeo separado, que está antes aí na playlist, né, sobre a extensão dos termos. O que diz? Ó? Nunca na conclusão, ou seja, nunca lá embaixo, na última frase, os termos, sujeito e predicado, podem ter uma extensão maior do que nas premissas. O que isso quer dizer? A extensão seria, então, a quantidade do termo, digamos assim, né? A extensão entre universal e particular. Então, nunca um termo lá embaixo pode ter uma extensão maior do que ele tinha antes. O que seria maior? É só você pensar. Universal é maior do que particular. Então, se um termo ele é particular lá em cima, ele não pode aparecer como universal lá embaixo. Se ele é universal lá em cima, tudo bem, ele aparecer como universal lá embaixo, que eles vão estar iguais. O que não pode é lá embaixo, ele está maior do que era antes. E é daí que você tem que aplicar aquele macete que eu expliquei no outro vídeo para entender que a regra para o sujeito é uma e para o predicado é outra, né? Eu não vou me repetir aqui porque isso já foi dito lá. Então qualquer coisa voltem lá para tirar essa dúvida, porque é a mais importante, talvez a regra que as pessoas mais erram é essa, tá? Então vamos analisar esse exemplo aqui, ó. Todo homem, no caso o homem, como ele vem depois de todo, ele é universal. E o predicado mortal, ele é aqui particular. Eu aconselho os alunos, né, sempre em sala de aula, a ir marcando, escrevendo assim um pezinho ou um zinho
um U ou a letra P em cada um dos termos para não se perder, né? E eu também aconselho sempre a riscar no meio o enunciado para você separar, entender que o sujeito é uma coisa e o predicado é outra coisa. Porque é muito fácil se confundir nisso aqui tudo, tá? Então, voltando, o sujeito homem, como ele vem de todo, ele é universal, está dito aqui. E o predicado mortal, como ele vem de uma afirmação, ele é particular. Aqui na segunda premissa, Sócrates, ele é particular. Estou falando de um Sócrates só. E aqui o predicado diz que ele é homem, ou seja, como é uma afirmação, esse atributo é parte do que Sócrates é, então ele é particular. E na conclusão, Sócrates aparece aqui como particular de novo, né, repetiu igual, e o termo mortal, ele repetiu que era na forma que ele estava antes, ou seja, como predicado que vem depois de uma afirmação. Então ele é particular. Então, aplicando a regra, nunca aqui embaixo os termos podem ter extensão maior do que eles tinham antes. Sócrates aqui é particular, antes também era. Mortal aqui é particular, antes também era. Esse aqui passa na segunda regra. Vamos ver esse aqui, ó. Algum cão é mamífero, algum pássaro não é mamífero, logo, todo cão não é pássaro. Vamos ver se esse argumento passa na regra, né? Você pode ir direto lá embaixo, mas eu aconselho a colocar em todos os termos, né, ali a marquinha de particular ou universal. Então vamos lá. Algum cão, como ele está vendo depois algum, ele é particular. Já o predicado, como ele vem depois de uma afirmação, ele é particular também. Algum pássaro, como o pássaro vem depois de algum, então ele é particular. Já que o mamífero, como ele está vindo depois de uma negação, então ele é universal. Isso quer dizer que algum pássaro não é mamífero, ou seja, todos os mamíferos que existem não são parte do que pássaro é. Por isso, universal. E no final, todo cão não é pássaro. Isso quer dizer então que o cão ele é universal e o predicado pássaro, de novo, universalmente não faz parte do que o cão é. Aplicando a regra, então, aqui o cão ele é universal, antes ele era particular. Está errado. Quer dizer, então, que embaixo ele está maior do que ele era antes. Não pode. Então, você já sabe que errou pela regra 2. Mas vamos ver aqui o pássaro, para ver se pelo menos aqui está certo. Aqui, pássaro, como vem numa negação, ele é universal. E antes ele era sujeito. Por isso que é importante você marcar, né, em cada uma delas, porque aqui ele mudou de lugar. Ó. Ele era sujeito e dele passou para predicado. A regra é outra. Então aqui eu vejo o verbo e lá eu vejo a palavra qual veio antes, né? Então nesse caso o pássaro é universal, porque ele veio depois de uma negação. E antes ele era sujeito, antes ele era particular. Então aqui também está errado. Então esse argumento errou pela regra 2, nos dois termos ele errou. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Na verdade é o mesmo exemplo, só que daí eu arrumei para que ele ficasse certo, né? Então mudei. Aqui eu coloquei todo cão é mamífero, todo pássaro não é mamífero, logo todo cão não é pássaro. Então aqui o sujeito cão, ele é universal, e lá em cima ele também era universal. Ele ficou do mesmo jeito. Isso pode. O que não pode é ele ficar maior do que era antes. E aqui o predicado pássaro, ele é negativo, e vamos ver como que ele era antes. Opa, aqui ele era... desculpe. Aqui o predicado pássaro é negativo, e quando é negativo ele é universal. É isso que diz o macete. Vamos ver como que ele era antes. Antes, quando ele era sujeito, eu mudei aqui para todo pássaro. Então aqui o pássaro ficou universal também. Então aqui embaixo ficou certo, que ele é universal embaixo e era universal em cima também. Eu sei que é bem confuso, esse é o tipo de coisa que você tem que, para você aprender mesmo, você tem que repetir várias vezes, né, para você conseguir compreender. Mas nesse exemplo, agora, do jeito que está, ele passaria pela segunda regra. Terceira regra, o termo médio nunca entra na conclusão. O que é o termo médio? O termo médio é o termo que vai se repetir nas duas premissas. Aquele que aparecer duas vezes, né, na premissa de cima e na de baixo, ele nunca pode entrar na conclusão. Nesse caso aqui é o termo homem. Ó. O termo homem é o que se repetiu duas vezes. Então esse termo não pode entrar na conclusão. Lembra que eu falei o esquema do suco, lá das frutas? Olha que interessante. Anula da tua mente a palavra homem. E só leia o resto. Ó. Quais são os termos que sobram? Sócrates, que é o que baixou aqui, e mortal. Então o termo médio é o que vai juntar as duas premissas para gerar o suco da conclusão. Só que para passar pela segunda regra, o Sócrates não pode ser todo, então o todo também é tirado, né? Porque se ele fosse todo Sócrates, esse sujeito ficaria universal e estaria errado com esse aqui que é particular.
Então, pela regra 3, ele passou. Regra 4. O termo médio tem que ser universal pelo menos uma vez. Então a gente já descobriu qual que é o termo médio, vamos analisar lá. O termo médio é o termo aqui homem, né? Então, de novo, você tem que fazer a marquinha de P e U em todos os termos. Não só para a regra 2, mas também por causa da regra 4. Então aqui, homem é sujeito. Quando é sujeito, você tem que ver o que veio antes. Veio depois do todo, então ele é universal. Beleza, já está aprovado pela regra 4, né? Ele tem que ser universal pelo menos uma vez. Se for 2 vezes, não tem problema. Pelo menos uma vez. Mas vamos ver aqui na outra vez que ele aparece, como que ele é. Aqui o homem aparece como predicado depois de uma afirmação. Então aqui ele é particular. Então aqui não passaria, mas já passou aqui na primeira, então beleza. Pessoal, eu vou parar agora, fazer um outro vídeo depois para as últimas 4 regras, tá? Que são bem mais fáceis do que essa. Então, um grande abraço e até a próxima.